Olá, queridos alunos do Polo Carpina. Aqui quem está falando é o tutor Arthur. E nesta semana estamos iniciando conteúdo importantíssimo dentro da história da filosofia, né, que é o pensamento platônico. Para entendermos bem, né, o conteúdo desta semana, é importante nós passarmos um pouco, fazermos uma breve revisão do conteúdo das 2 semanas anteriores, certo? Então vamos lá. Há 2 semanas atrás, estávamos estudando dois filósofos antigos que são Heráclito e Parmênides, né? E quanto um aponta a mutabilidade do ser, a mutabilidade na natureza, Parmênides, por sua vez, ele aponta a permanência do ser. Heráclito, ele diz que as coisas são e não são ao mesmo tempo, ok? E aí que vem aquela famosa frase de Heráclito, né? De que nós não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Primeiro, o rio não é o mesmo, não é? Nós também não seremos os mesmos se nós nos banharmos, né? No mesmo local que nós tínhamos nos banhado anteriormente, né? Ou seja, o que ele está apontando com isso? A constante mutabilidade do ser, a constante mutabilidade da natureza, né? Por isso que Heráclito, né? Nós estamos falando de Heráclito, né? Heráclito apontava que a origem de todas as coisas é o fogo. Por quê? Ele aponta que a origem de todas as coisas é o fogo. Porque o fogo, ele ocasiona, o fogo, ele gera a mudança, né? O que passa pelo fogo se transforma. Inclusive, o fogo é um elemento, né, também de grande importância em outras matrizes religiosas. Digamos que nas principais matrizes religiosas, né? Na matriz cristã, na matriz cristã judaica, né? Na mitologia africana, né? E outras mitologias também. O fogo ele tem um papel importantíssimo, né? Então, Heráclito ele aponta o fogo, né, como esse elemento que origina, né, a todas as coisas na natureza, tendo em vista o devir, o vir a ser, que é a mudança na natureza. Já Parmênides, por sua vez, Parmênides aponta que as coisas são e não podem não ser. As coisas são e não podem não ser. O que é que ele está negando? É a negação do ser. O ser é. O ser é e não pode não ser no pensamento de Parmênides. Ou seja, há uma permanência, há uma constante na natureza, segundo o pensamento de Parmênides. E essa discussão entre permanência e entre mudança vai se refletir no pensamento platônico, né? Outra constante que está muito presente no pensamento platônico é a influência socrática, a influência de Sócrates sobre Platão. Platão, como vocês já devem saber, foi um discípulo e um grande discípulo, né, de Sócrates.
há uma questão importante, mas é uma questão hermenêutica que deve ser dita, é que se os textos de Platão atribuídos a Sócrates são de fato, evidenciam de fato a figura histórica que foi Sócrates. Na verdade, Sócrates foi um filósofo que nós temos acesso pela tradição oral, né? Ele era um filósofo que ele passava os pensamentos dele, né, pela oralidade, ou seja, pela fala, né? E o que nós temos acesso é apenas alguns escritos que tratam da figura de Sócrates, né? E esses textos são os textos, os diálogos platônicos, né? E essa é uma questão hermenêutica, se de fato em um grande problema, né? Se de fato Sócrates existiu mesmo, né? Se foi uma figura histórica na Grécia Antiga ou se foi uma personagem, mais uma personagem dos diálogos platônicos. Bom, vamos partir do pressuposto de que Sócrates foi uma figura real, uma figura existente, uma figura histórica na Grécia Antiga. Vamos partir deste pressuposto, sem levantar mais nenhuma polêmica, né? Deixando essas polêmicas para os especialistas no pensamento platônico socrático, né? Mas é importante ter essa discussão, né? De que Sócrates tinha uma tradição oral, né? E o que nós temos é apenas alguns textos, né? Alguns que prendem a oralidade de Sócrates, né? Que estão nos diálogos platônicos, né? Uma coisa que é importante dizer, entender no pensamento socrático, é que Sócrates ele volta-se para a interioridade, né? E aí que no oráculo, né, o oráculo de Delfos, né, ele nos provoca, né, com o conhece-te, né, ele conhece-te a ti mesmo. Né? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é que o conhecimento ele não está exterior ao sujeito, mas o conhecimento ele é intrínseco, ele está na interioridade do sujeito. Então, neste sentido, o professor, que somos nós, né, todos nós, o professor ele desperta o conhecimento no seu aluno, ele provoca. E aí que que eu recordo para vocês o fato de que Sócrates, né, tem um relato que diz que Sócrates ele faz com que os escravos lembre-se, né, elabore questões de matemática rebuscadas, complexas, né, apenas relembrando, né, rememorando, né, e por isso que aí que nós temos o conhece-te a ti mesmo, né? Ele foi considerado, né, como o mais sábio de todos os homens, né? Quando ele aponta o conhece-te, né, a ti mesmo. E aí que nós vemos o seu método, né? Que é o método maiêutico. Maiêutico que é a arte de dar luz, né? De parir. Maiêutico é parir, né? Parir ideias, né? Que é repleto de ironia, de rememoração, como eu já havia dito, né? E baseado, né, nos seus diálogos, né? Em que ele coloca em choque a doxa, que é a opinião, né, versus a episteme, né, que é o conhecimento, né? A doxa, que é uma opinião, né, uma aparência,
né, superficial de uma verdade. Todos nós temos as nossas opiniões, né, bem formadas ou mal formadas, mas temos as nossas opiniões, né? E ele propõe um processo, né, de saída da doxa para a episteme, né, para o conhecimento que seja verdadeiro, para um conhecimento que seja autêntico, né? E por isso que, neste sentido, nós vemos uma antropologia. Por quê? Porque é o homem que está na centralidade do conhecimento. O conhece-te é o homem que está na centralidade do conhecimento, né? E é ele que regula o comportamento, né? O homem que regula o comportamento, né? E é importante nós entendermos bem aquilo que foi a teoria do ser. O que foi a teoria do ser? Foi a tentativa de conciliação entre o pensamento de Parmênides e o pensamento de Heráclito, entre o via ser e a permanência, né? Por isso que ele aponta, né, o sensível, né? O que é o sensível? É aquilo que nós apreendemos, né? Pela nossa sensibilidade, né? E o conhecimento que ele é inteligível. O que é o conhecimento inteligível? É o conhecimento do mundo das ideias, né? É o conhecimento das essências, digamos assim, né? E ele propõe a relação entre o sensível ou o visível e o inteligível, né? Neste sentido, as verdades elas são eternas, porque as ideias elas estão na alma, né? Elas estão na alma que já conhece todas as coisas vistas, né? E não concebidas também, né? Em que consiste, né, a teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento consiste nessa conciliação, ou melhor, é importante destacar, nessa tentativa de conciliação entre a sensibilidade e a inteligência, né? Para ele, os objetos da sensibilidade, né, eles permanecem na opinião, na doxa. Já por meio da inteligência, obtemos o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que é imutável, né? O conhecimento da essência. E neste sentido, nós estamos diante da episteme. É importante trazer, relembrar para vocês o mito da caverna, que está também na República, né, de Platão, que a República de Platão, não sei se vocês se lembram, tá no capítulo, eu recomendo a leitura do capítulo 7, do capítulo 8 da República de Platão, tá? É uma obra que está disponível largamente na internet, né? Se vocês tiverem interesse de entender um pouco do mito da caverna, em que mostra, né, que os homens estão numa caverna de costa e algumas figuras passam atrás, né, dos homens, e eles só têm acesso apenas a, a reflexos, né? E há reflexos que são imagens turvas, distorcidas, né? Então por isso que, e aí que a gente volta àquela questão da doxa, da opinião que nos engana. E alguém sai da caverna e vê que as figuras são diferentes, e quando volta para dentro da caverna e diz a verdade para aquelas pessoas que estão dentro da caverna não querem acreditar porque estão acostumados com um tipo de verdade, né, com a doxa, né, que é uma verdade menos plausível, né? Não é algo falso, mas é menos plausível, né? Então, nesse sentido, né, o homem ele pode ascender ao mundo, ele pode ascender ao mundo das aparências, ao mundo da verdade por meio do Logos, né? Ele pode sair da aparência para o Logos. E aí que nós temos uma conversão para o inteligível, uma conversão da doxa para o inteligível, né?
E aí que nós vemos também a sua psicologia, né, em que a alma é composta de três partes. Primeiro, racional, né, razão, irracível, que é a violenta, né, e também a concupiscível, que é a corruptível. Essa irracível nós podemos também atribuir, é precipitado dizer, mas entendamos como os afetos imediatos, certo? Então, uma parte da alma, ela sempre vai predominar sobre as outras duas. E essa parte, ela vai definir a característica comportamental, né, do indivíduo. Já a sua política, né, a sua política é importante, né? E aí que a gente vê a divisão, né, da sociedade, né, entre os agricultores e os guerreiros e os arcontes, né? Os agricultores, que eram aqueles responsáveis, né, pela manutenção, né, da polis que significa cidade, né, em grego. Já os guerreiros tinham um pouco mais de prestígio, que eram os soldados, e tinham um pouco mais de educação, né? Já os arcontes eram aqueles responsáveis pelo governo, pela legislação, né? Pela educação, né? E o Estado, neste sentido, ele teria por objetivo proporcionar felicidade, né, para o maior número de pessoas, né? Lembrando de que o governo ele repudia, né, alguns tipos de governo e faz tece alguns elogios a outros tipos de governo. Por exemplo, a democracia era o governo que não era bem visto por Platão, né, tendo em vista que era o governo de muitos, né, e por ser um governo de muitos, seria um governo não dos melhores, né? Então ele faz uma crítica, por exemplo, à democracia e aponta a república, né? A república como a sociedade no qual o Estado intervém, né? O Estado intervencionista, né? E cabe ao Estado a educação, né? Que seleciona o que o sujeito deve fazer, né? De acordo com a sua alma, né? Então a ética é uma ética voltada, né? Vimos política e agora vamos ver a ética, né? Que é voltada para a racionalidade, né? Lembrando de que a divisão entre os mundos, né? Que é entre o mundo sensível e o mundo suprassensível, e nós estamos entre esses dois mundos, certo? E nós temos uma tendência para o suprassensível, mesmo estando no mundo sensível, né? Então, são essas duas influências, né? Tanto a de Parmênides e Heráclito, quanto a de Sócrates, no pensamento de Platão, né? Eu espero que tenha ajudado a vocês, que tenha sido um vídeo claro. Esta semana de estudos vamos dar continuidade ao planejamento de um plano de ensino. Fiquem atentos que toda atividade no ambiente virtual é avaliativo, então preste atenção que tudo está sendo avaliado, a ausência e a permanência de vocês. E não deixe de fazer a atividade desta semana, que é a elaboração de um plano de ensino. Então, neste sentido, eu estou à disposição de vocês. Vamos elaborar juntos. Eu tinha feito um vídeo para o encerramento da semana passada, explicando o que era um pouco sobre um plano de ensino. Então, eu recomendo que vocês visualizem também o vídeo, né, para o entendimento do que é um plano de ensino e para a elaboração do plano de ensino de vocês, tá bem? Lembrando que o plano de ensino tem estruturas rígidas, né? Lembre-se bem o que é que vocês querem com o plano de ensino de vocês,
né? Apesar de ser um planejamento apenas para, digamos, como trabalho, para uma disciplina, mas vejam se o plano de ensino que vocês estão fazendo é um plano de ensino que você pode aplicar. Se você puder aplicar, faça, tá bom? Eu estou aqui, tá bem? Para ajudar vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Boa semana de estudo para vocês e nos vemos por aqui, tá bem? Um abraço a todos, até mais.